Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Momento de falar de economia. Oi, Adri, bom dia. Bom dia, Raíssen. Bom dia, ouvintes da Eldorado. Bom, ontem tomou posse a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e no discurso ela reconheceu divergências com o governo Lula e destacou também preocupação com políticas públicas, falou de responsabilidade, mas também de colocar o pobre no orçamento. Vamos ouvir o que ela disse. Começaremos em 2023, mas teremos 4 anos para implementar todas as políticas públicas que o Brasil precisa, na área da educação, da saúde, do meio ambiente, da segurança pública, da moradia e da habitação, que aqui está. E em nome dessas políticas públicas, eu insiro todas as demais que são prioritárias. Nesse particular, gostaria aqui de falar daquilo que convirjo com os demais pastas da economia. Vamos deixar as divergências, se é que haverá alguma, para depois. Bom, e a gente percebeu até a manifestação, tinha gente ali representando o setor de habitação popular, né? Agora, como é que você vê, Adri, essa chegada dela, esse discurso, que recados ela mandou? Olha, o primeiro recado que ela começou o discurso dela, eu estava lá no Palácio do Planalto, foi dizer que o ministério que ela recebeu é, sim, muito importante. Vamos lembrar que ela queria ou o Ministério da Educação, ou o Ministério do Desenvolvimento Social para administrar o novo Bolsa Família, mas o Partido dos Trabalhadores fez resistências. Depois foi citado o Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, houve uma discussão do Lula de colocar ela no Ministério do Meio Ambiente, no lugar de Marina, sofreu rejeição dos ambientalistas e acabou ficando com o Ministério do Planejamento. Escolhida, ela foi uma das últimas ministras a ser escolhida, ela conta no discurso que Lula entregou um envelope para ela antes do Natal, na véspera do Natal, para dizer que ela só abrisse depois do Natal, e nesse envelope ela está escrito o Ministério do Planejamento. Ela acabou aceitando e marca a posição dizendo que é um ministério muito importante. Ela também fez questão de dizer que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que não queria ela no planejamento, ele preferia um governador, um ex-governador na pasta que vai compor com ele a equipe econômica, e ela fala que Haddad vai ser o ministro mais importante, o dono do cofre, e em seguida fala isso que a gente pôde ouvir aí na gravação, que ela tem divergências na área econômica com os petistas, né, com quem está do outro lado, com o prédio ao lado, que é o Ministério da Fazenda, mas na área social o pensamento é igual. Fala que essas divergências podem ser superadas e diz que para deixar essas divergências para depois. Foi isso que a gente pôde ouvir, um sinal muito claro de posicionamento, de que ela não quis esconder essas divergências, porque há uma expectativa de atrito entre a equipe econômica, e foi um recado bastante importante, agradou o mercado financeiro, que teve melhora depois de dias ruins, com as últimas declarações de ministros do governo, e vamos ver como que vai ser no dia a dia essa relação, e se o Ministério de Simone Tebet terá, sim, influência nas decisões de política econômica. Primeira coisa, o Haddad já disse que vai participar, vai ser um dos integrantes do Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário é formado pelo ministro do Planejamento, o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central. Nesse sentido, ele define políticas importantes para a economia, entre elas a política, as metas de inflação são definidas pelo Conselho Monetário e todos os demais assuntos muito importantes, Raíssa. Ela citou, além do Haddad, o ministro e vice-presidente Alckmin, né, na Indústria e Comércio, e a ministra Esther Dueck, né, que é da gestão. Como é que você vê essa parceria? Todo mundo está falando em parceria no início do governo, mas desses 4 aí seria importante, né?
Isso vai ser a equipe econômica básica, né? O Ministério da Indústria e Comércio, com o Geraldo Alckmin, um liberal também, a Tebet no planejamento, Esther Dweck, que no Ministério da Gestão, ela é uma desenvolvimentista, já foi secretária de Orçamento Federal no governo Dilma Rousseff, e também Fernando Haddad. Então é um grupo que está aí 2-2, faz. Então tá bom. Falando em Fernando Haddad, Adri, ontem ele ficou irritado depois que foi feita a ele uma pergunta sobre uma possível criação de uma moeda comum no Mercosul. Mas vamos relembrar a história. Primeiro a gente vai ouvir aqui, porque partiu isso aí de Daniel Scioli, embaixador da Argentina no Brasil, que se reuniu essa semana com o ministro Fernando Haddad. E ele disse que, para jornalistas, após o encontro, que os dois trataram da criação de uma moeda comum para o Mercosul. A gente vai ouvir o que disse, então, o Daniel Scioli, embaixador argentino. Brasil es el parceiro número 1 de la Argentina y en un contexto de crisis de la globalización, la voluntad de fortalecer toda nuestra región y nuestra complementación. Haddad es un economista que tiene una visión muy productivista, una visión de la economía real, un compromiso muy fuerte también con el gran objetivo de la moneda común, que será también de un impacto positivo. Eso no significa que cada país no tenga su moneda, lo que significa una unidad para la integración y aumento del intercambio comercial en todo este bloque regional, que como dijo el presidente Lula, fortalecer Mercosur, ampliar a la Unión Latinoamericana, é muito importante. Então tá aí, foi o embaixador que disse, né, que o grande objetivo da moeda comum, que será também impacto positivo, mas que não significa que cada país não terá sua moeda. E ontem Haddad se irritou com perguntas sobre o tema após a cerimônia de transmissão de cargo de Simone Tebet. Vamos ouvir o que ele respondeu. Tem moeda única do Mercosul que você chegou a defender? Não existe moeda única, não existe essa proposta. Vai se informar primeiro. Então tá aí, ele falou, vai se informar primeiro, mas foi o ministro, o embaixador argentino que falou, Adri. Como é que fica essa história? Porque, primeiro, o Fernando Haddad, ele já tem, nesses primeiros dias aqui em Brasília, tanto na transição, ele não gosta muito da imprensa, a imprensa fica perseguindo ele, querendo informação, ele não gosta, mostra irritação, e nas entrevistas também dá umas respostas bem ásperas, assessores dele inclusive recomendam a ele ser menos, vou dizer a palavra certa, menos grosso, né? E foi o que aconteceu. Porque se ele disse vá se informar, ele poderia ter explicado um pouco melhor, porque a pergunta que foi feita é sobre uma moeda única. E o que eles estão discutindo é uma moeda comum, uma moeda para transações, sobretudo comerciais. Não é que todos os países vão deixar de usar suas próprias moedas, o real, o guarani e os pesos argentino e uruguai, mas sim formatar uma moeda comum para as transações comerciais entre eles, sem depender do dólar. Ele já escreveu um artigo sobre isso com o seu secretário executivo, Gabriel Galípolo, e ele podia, como ministro, explicar um pouco melhor. Mas a irritação dele vem de antes, porque adversários dele já tinham tentado, contra a sua indicação, colocar esse ponto para impedir para criticar a sua posição, trazer ruído antes da sua indicação para o Ministério da Fazenda. Por isso que tem também um passado aí, que ele teve que responder sobre esse artigo dessa moeda única. Ele diz que... mas ele, Haysen, podia ter explicado, né? Olha, não é moeda única, é moeda comum, a gente discutiu, mas ele preferiu essa declaração que a gente ouviu, vá se informar. E aqui, ele também já em eventos, em uma live, né, ele fez uma live com o Portal 247, ele atacou a imprensa, criticou muito a imprensa econômica, e não parece não entender, que ele não entender muito bem que ele é o ministro mais importante da esplanada, e cada passo que ele der em público terá um repórter
no seu, como diz aqui em Brasília, no seu cangote. Faz parte aí de todo o processo, como você está relatando, já que ele é o ministro da Fazenda. Eu tenho lembrança, por exemplo, você vai ter muito mais do que eu, do Pedro Malan, que você assistia, às vezes uma palestra dele, você assistia todas, mas é porque você tinha uma coerência ali que você percebia em todas as palestras, todas as coletivas que ele dava depois das palestras eram muito parecidas. É porque você veja assim, o Malan, eu cobri ele não falava com a imprensa em quebra-queixo. Quebra-queixo, para os nossos ouvintes, eu vou explicar. É quando está andando e se junta multidão de repórteres, não dá para escutar direito. Ontem no Palácio foi muita confusão, tinha multidão. E ele não falava, ele entrava no Ministério da Fazenda e não dizia um ai. Não foi assim o ministro seguinte, com o ministro Guido Mantega, Palocci, também com Palocci, o ministro depois de Malan foi Palocci falava em quebra-queixos, falava muitos momentos para dar recado, e essa é uma prática do governo petista. Você vê que o Rui Costa, ele disse numa cerimônia no Palácio, num quebra-queixo, que não haveria mudança na reforma previdenciária. Foi um recado importante e para contrapor a fala anterior do ministro da Previdência, que tinha dito que iria fazer mudanças, rever o que ele tinha chamado de contra-reforma previdenciária e derrubando o mercado. E o Haddad, ele podia muito bem passar e não falar nada, né? Mas ele também usa o quebra-queixo para passar as informações que naquele momento ele deseja. Então, eu acho que educação é básico, e esse tipo de irritação a gente já viu também em algumas entrevistas que ele deu e com perguntas que o incomodavam. Então ele vai ter aí que fazer uma saia justa ou continuar nesse tipo de frases assim grosseiras, que eu chamo de grosseiras, né? Ele podia ter parado, se ele já tinha respondido na minha avaliação, ele podia ter parado e explicado, olha, não é bem assim, é uma moeda comum. Ele discutiu, o governo brasileiro, discutiram isso, como a gente viu aí com o embaixador argentino no dia anterior. E fala, né, na entrevista que você colocou no ar, o Daniel Scioli, fala do projeto de criação de uma moeda comum para o comércio dentro do grupo, né, do Mercosul. Então, bastava ele explicar e acabar com todo esse ruído em torno desse assunto, Raíssa. Pelo menos é dessa forma que eu vejo. Aí, semana 1 de governo, acho que são 208 semanas, se eu não estiver enganado na conta, em 4 anos. Vem muito mais pela frente e a Adriana Fernandes sempre vai estar com a gente aqui às segundas, quartas e sextas para falar de economia no Jornal Eldorado. Adri, obrigado e bom fim de semana. Bom fim de semana para todo mundo e até segunda-feira, Raíssa.